A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Nesse período de Covid-19, nós estamos fazendo os nossos encontros somente por transmissão ao vivo, pelas nossas plataformas da Facebook, do Instagram, e agora também começamos pelo YouTube. Então acesse, se inscreva, dá um like ali que ajuda o canal também a melhorar o seu alcance. Nós convidamos então você a participar. A gente tem a nossa programação na quinta-feira às 20 horas, um estudo bíblico. Temos a nossa escola dominical no domingo 10 horas da manhã e o nosso culto à noite às 19 horas. Então você é nosso convidado a assistir online e quando voltarmos então aos nossos encontros presenciais, será um prazer recebê-lo na nossa igreja. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, ali com o dentista Fernando Geber, com a doutora Vanessa Geber, que faz a parte de ultrassonografia e Doppler. Então nós vamos pedir a Deus que esteja nos auxiliando nesse momento de reflexão na sua palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais, ó Deus, um dia que podemos trabalhar, trazer a tua palavra, meditar. Ó Pai, rogar ao Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, nos livrando do mal. Rogo pela nossa cidade, ó Deus. Oramos pelos adoentados, principalmente por esta doença, ó Deus, que tem abatido o nosso país, a nossa cidade. Oro especialmente pelo nosso irmão Dr. Cuco, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa, ó Deus, cuidando dele, livrando do mal, ó Pai, recuperando a sua saúde. Dá sabedoria aos médicos que estão ali cuidando dele, efetividade aos remédios e fortalece a nossa fé, ó Deus. Pela tua misericórdia, pelo teu amor nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, muito rapidamente, nós vamos entrar, a partir de hoje, numa série de mensagens no livro do profeta Daniel. Não é? Eu acho que você já deve ter ouvido da história de Daniel, que é bem famosa, é a história da cova dos leões, não é? Da fornalha, que ele foi jogado com seus amigos. Hoje nós vamos começar uma caminhada olhando para a vida desse personagem, alguém que foi muito usado por Deus, usado de uma forma extraordinária no seu ministério, na vida do povo de Israel e também como um instrumento precioso na mão de Deus para a formação da própria Bíblia, né? Nós temos em Daniel também algumas profecias apocalípticas. Então o próprio apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, utiliza muitas imagens do livro de Daniel, né? Então nós vamos começar essa leitura hoje, logo no primeiro capítulo, os primeiros 7 versículos do livro de Daniel. E diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência
instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Amém. Até aqui, queridos. Na história de Daniel, nós vamos perceber algumas nuances culturais bem interessantes, né? Uma forma de dominação de um povo sobre o outro. Mas antes eu queria fazer algumas reflexões sobre o nosso atual tempo, né? Nós estamos aí num ano diferente, né? Ano 2020, tem um vídeo de um judeu, eu gostaria até de passar esse vídeo, se fosse possível, né? Que ele faz uma reflexão acerca disso. Que muitos dizem que o ano 2020 é um ano perdido. Ele falou que aquele que conhece Deus, ele jamais pode dizer isso, que o ano é um ano perdido. É um ano diferente. É um ano que os nossos planos não se cumpriram muitas vezes. É um ano que pode até surpreender por alguns resultados, né? Com algumas coisas tristes acontecendo, com outras coisas que nos surpreendem acontecendo também, mas a gente não pode dizer que ano 2020 é um ano perdido. E em certo momento da sua reflexão ele fala assim, cada pessoa tem um propósito nessa vida, né? Cada pessoa, não importa o lugar onde esteja, não importa o que esteja passando, não importa quem seja, todos nós temos um propósito, uma missão. Então, esse é o ponto que eu quero abordar com vocês sobre a vida de Daniel, né? A gente vê aqui a narrativa histórica, né, de um povo, o povo de Israel, que é levado cativo pelo povo da Babilônia, pelos caldeus. Então, a cidade é sitiada, leva algum tempo sitiada, né, cercada, e aqui o texto é uma narrativa do próprio Daniel, né, ou quem escreveu sobre a vida de Daniel, dizendo que o Senhor entregou Judá nas mãos dos caldeus, dos babilônios, né? Então, veja bem, a perspectiva de um mal que aconteceu com aquele povo é uma perspectiva de planos divinos, de um Deus que está, sim, entronizado e está dirigindo a história. E o que muito chama a atenção na história de Daniel é que ele é um jovem. Ali estima-se entre 15 a 17 anos a idade de Daniel e dos seus amigos, quando eles são levados cativos e são separados para uma função especial, que é a assistência do rei. O que vai chamar um pouco a atenção é a forma como Daniel se comporta, os seus amigos se comportam também, mesmo diante de uma situação desfavorável, mesmo de uma situação muito desfavorável, terrível até. A gente vai entender um pouco do contexto histórico sobre isso, né? E eu quero, nesse primeiro momento, no primeiro tópico, né, trazer o seguinte tema para a nossa reflexão, né? O que perdemos? O que foi que nós perdemos? Se você está reclamando que perdeu, né, que o ano 2020 é um ano perdido, o que exatamente você perdeu? Aqui nós vemos um jovem que ele foi sequestrado do seu povo, da sua família, do seio do seu lar, e o texto diz que ele foi escolhido porque ele era um jovem bonito, um jovem saudável, um jovem inteligente e que tinha capacidades
muito além dos outros, da média, né? Então, ele foi escolhido por isso, de famílias nobres, de famílias que tinham condições de criá-lo muito bem. E ele é retirado da sua família, ele é levado 1.500 quilômetros distante da sua família, né? Aqui, o período aqui do Antigo Testamento, né? Vamos dizer aí, uns 800 anos antes de Jesus nascer. E esse período, quando esse jovem é levado, ele se comporta de uma forma diferenciada. E a sua vida toda foi perdida aqui. O capítulo 1 começa dizendo: no ano 3º do reinado de Jeoaquim. E estabelece, então, um ano. E o final do capítulo vai dizer sobre o tempo que ele ficou. No versículo 21 vai dizer: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Se você for fazer uma pesquisa, se aprofundar no estudo do livro de Daniel, esse período do rei Nabucodonosor até o rei Ciro, os reis babilônicos, ele durou 70 anos. Foi a duração do exílio do povo de Israel na Babilônia. Então, veja bem, esse adolescente, né, vamos dizer assim, esse jovem, ele foi para a Babilônia com seus 15 anos, mais ou menos, e ficou 70 anos naquele lugar. E o texto diz que ele ficou até ali, ele continuou, né, até o 1º ano do rei Ciro. Mas aí o texto não diz se ele voltou para Jerusalém, se ele faleceu, né, se ele morreu naquele lugar, porque se fizer a conta ele já estava com 85 anos aqui, né, para mais de 85 anos até. Então, a gente pode dizer que Daniel perdeu toda a sua vida, né, perdeu toda a sua vida num lugar distante e mais, né, o que Daniel perdeu, além desse tempo, né? O tempo que Daniel perdeu. Ele perdeu os seus sonhos, né? A gente teve uma ativista aí, adolescente, que acusou a nossa geração de ter roubado os sonhos dela, né? Vocês roubaram os nossos sonhos, né? Será que a gente roubou algum sonho, né? Por que eu digo que Daniel teve seus sonhos roubados, né? Dos presentes que Deus deu para Daniel, além da sua beleza, da sua força, da sua inteligência, foi também o dom de sonhar e o dom de interpretar esses sonhos, né? Sonhar, todo mundo sonha, mas saber o que significa esses sonhos e mais, interpretar os sonhos dos outros, né? Então Daniel tinha esse dom, um presente que Deus deu para esse jovem, com toda essa capacidade, e mais, deu esse dom para ele. Agora, o comportamento de Daniel chama a atenção porque ele se submete, né? Ele vai cativo, mas ele trata com muito respeito, né? Não só porque corria risco a sua vida, mas ele enfrenta com as suas convicções aquele momento e aquela cultura. Daniel, quando chega nessa idade, de 15 a 17 anos, é um jovem que já está sendo preparado para servir a Deus, para servir o seu povo. Sendo ele da nobreza, como parece que era, né, ele é um jovem que é treinado também para liderar. Então esse perfil de Daniel, quando ele está diante dos seus opressores, dos seus executores, né, ele é um jovem prestativo, ele é um jovem que também expõe as suas convicções. Né? Temos aqui a questão da alimentação do jovem, vai ser um outro momento que nós vamos conversar sobre isso, mas o perfil de Daniel é um perfil de alguém que tem as suas convicções, não perde, e a sua fé, ela o leva a um comportamento extraordinário de submissão àqueles que o prenderam, mas também de uma sequência de fidelidade a Deus, de ações de fidelidade a Deus, que Deus o honra no meio
daquele momento. Deus o guarda, o livra, né, naqueles momentos em que Daniel poderia falar, naqueles momentos em que ele pode pedir alguma coisa para aqueles homens. E o que me chama a atenção nessa história de Daniel é que Daniel não se vitimiza, não se lamenta, não maldiz, não blasfema contra Deus. Daniel mantém a sua fé e a sua convicção. Primeiramente, eu entendo que ele sabe que aquele momento, como diz o livro, é uma permissão de Deus para que aquilo aconteça. Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor o reino de Judá, o reino de Israel. Deus entregou, o livro narra deste modo. Deus entregou. E a percepção de um jovem que está sendo preparado para a liderança, um jovem que conhece a palavra de Deus, é muito interessante perceber que este momento histórico que Israel está vivendo é um momento que já tinha sido profetizado em Isaías. Esse momento de tribulação que Israel está passando, de cativeiro. Deus profetizou que Israel ia para um cativeiro e ia ficar 70 anos nesse cativeiro. E foi exatamente esse cativeiro. Então, Daniel parece, pela história dele, pelo seu perfil, né, pelo seu comportamento, que ele tem essa consciência de que a mão de Deus está na história da vida dele e da vida de Israel. Só que essa profecia, ela é uma profecia terrível quando se trata não só do povo de Israel como história, mas daqueles que foram levados cativos. Porque o texto de Isaías vai trazer um detalhe muito sombrio, muito cruel sobre esses jovens que foram levados cativos. O texto de Isaías diz assim: então disse Isaías a Ezequias. É um texto que está no livro de Isaías e ele acontece numa narrativa também nos livros dos reis, depois de que alguns embaixadores da Babilônia visitam o rei Ezequias. Naquele momento histórico não havia rumores de guerra, não havia ameaça de guerra. Então foi uma visita diplomática a Israel e o rei, na época, rei Ezequias, mostra todo o reino para aqueles embaixadores da Babilônia. E aí Isaías, como profeta de Deus, vai conversar com Ezequias e fala: o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. E aí Deus dá uma palavra diante disso. Deus fala para Isaías falar para ele assim: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, você pode conferir esse texto lá no segundo livro do Reis, capítulo 20, versículos 16 a 18. Não é? Então, essa profecia que Deus dá através de Isaías acontece em Daniel. Mas você percebeu o detalhe? No versículo 18 ele diz assim: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão. Foi o que aconteceu com Daniel e com seus amigos. Para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E o texto não fala que eles se tornaram eunucos, mas o texto dá a dica. O texto que nós lemos aqui. O texto dá a dica dizendo que Aspenaz, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Ou seja, é aquele que tem que tomar conta daqueles jovens. O que é o eunuco? É alguém que foi separado para servir na corte do rei. Só que esse serviço exige algumas alterações no corpo daquele homem.
eles são castrados. Esses homens perderam a possibilidade de serem pais, de reproduzirem, de se relacionarem sexualmente. Foi isso que aconteceu com Daniel e com aqueles jovens. Então a gente pode dizer, Daniel teve os seus sonhos roubados porque a cultura judaica para o homem é: vá, case-se, tenha a sua mulher e tenha filhos, multiplique-se, seja chefe de família, os filhos são herança do Senhor. Imagina alguém que foi criado nessa cultura de que o anseio dele e toda a sua possibilidade, a projeção de futuro, de felicidade, de prosperidade, estava baseada nesse ensinamento. Poderia muito bem trazer uma revolta ou um quadro, né, de tristeza extrema a esses jovens. Mas a narrativa está nos levando a conhecer um homem, um jovem que conhece a palavra de Deus, que se submete ao que acontece e mais. Esses jovens são submetidos a um regime de escravidão em que eles perdem a própria identidade. Seus nomes foram mudados. Seus nomes hebreus agora são nomes caldeus. São nomes que se referem aos deuses dos caldeus, aos deuses dos babilônios. Então, é uma forma de dominação. Muita gente, quando lê aqui, pensa que é um curso que ele vai fazer no exterior, né? É uma integração, é um intercâmbio cultural, né? Tem muita gente que pensa assim: Daniel fez um intercâmbio cultural, conheceu uma outra cultura, aprendeu uma outra língua e trabalhou lá. Esquece disso. Isso aqui foi um sofrimento. Ele foi levado cativo, perdeu a sua capacidade de reprodução, a sua masculinidade no sentido de poder gerar filhos, né? Mas ele continua alguém fiel a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias. E mesmo tendo seu nome e a sua cultura atacados, né? A sua identidade atacada. Daniel não perdeu a sua identidade. Ele continuou servindo a Deus, mas nós veremos nas próximas reflexões que ele serve a Deus servindo àquele que está o oprimindo, aquele que o sequestrou, servindo da melhor forma possível, com inteligência, com sabedoria, com presteza, com excelência, para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, sabendo que Deus está entronizado acima de todos os reis. E a oração que Daniel faz é essa. Na próxima meditação nós veremos que ele exalta o nome de Deus, dizendo: Deus que estabelece reis e derruba reis. É Deus. E que nós tenhamos então em nossa mente esse Deus que Daniel conhecia muito bem, que não desanimou diante de tanta contrariedade, de tantas destruições. Destruíram seus sonhos, a sua identidade, a sua família, né, a sua religião. Não tem como nós sermos derrotados ou sermos destruídos quando nós estamos com Deus, porque Deus é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, socorro bem presente na tribulação. Então, nesse momento de medo, nesse momento de incertezas, busquemos a Deus. Conheçamos na pessoa de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que Ele veio e se entregou, Ele deixou a sua glória, Ele se entregou, abriu mão de todo o seu poder, da sua glória na eternidade, para se tornar um de nós e morrer no nosso lugar. E nós merecíamos morrer, porque nós escolhemos essa morte. Deus abençoe, fortaleça sua fé e na busca de Deus nesse momento. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e bom
seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,